Nessa aula eu vou falar um pouco sobre kanji e tirar uma dúvida muito comum entre estudantes de japonês mais iniciantes, que é sobre o fato do mesmo ideograma aparecer com sons diferentes em palavras diferentes. Lembrando que o japonês tem três sistemas de escrita, sendo hiragana, katakana e kanji, e que os três são usados ao mesmo tempo na prática. Os dois primeiros, hiragana e katakana, eles são fonéticos, onde cada letra representa um som. E o kanji demora um pouco mais para cair a ficha sobre como ele funciona, porque cada letra carrega também um significado por completo. Também possui sons e às vezes é usado em palavras que não parecem ter muita relação com o significado do ideograma. Enfim, depois que essa ficha cai sobre o funcionamento do kanji, tudo fica muito óbvio pra gente. Só que até lá, existem várias pequenas dúvidas que eu espero clarificar um pouco mais com essa aula aqui. Então, bora começar. Dá uma olhada neste kanji aqui. Ele significa sol, dia, e é um dos mais usados na língua japonesa. E por esse motivo, é um dos primeiros que nós aprendemos. Agora, olha só esta frase de exemplo. Ichigatsu tsuitachi wa shukujitsu desu. Essa frase significa dia 1º de janeiro é feriado. E nós temos aqui a palavra tsuitachi, que é uma palavra que significa dia 1, o primeiro dia do mês. Ela é escrita com o número 1 e o kanji, que significa sol, dia. E o som dessa combinação é tsuitachi, ponto final. A maioria das crianças japonesas aprendem essa palavra pelo som, tsuitachi, antes de saber como a palavra é escrita. As crianças aprendem primeiro a falar muitas coisas e entender muitas coisas através da interação social ali com os adultos, depois começam a aprender a ler e escrever. Depois, ainda nessa frase, nós temos a palavra shukujitsu, que é escrita com o kanji, que significa comemoração, e novamente com o kanji, que significa dia. E aqui, o kanji para dia aparece com o som de jitsu. Ou seja, o mesmo ideograma aparece em duas palavras diferentes, na mesma frase e com sons diferentes. Ele também está presente na palavra Nihon, que significa Japão. Essa palavra é formada primeiro pelo kanji, que significa dia, e aqui ele está com o som de ni, diferente da outra palavra que apareceu antes. E olha só a palavra que significa o dia da semana, domingo, né? A palavra em japonês para domingo. Essa palavra se diz nichiyobi. E na mesma palavra, o mesmo kanji aparece duas vezes e com duas leituras diferentes. Primeiro, ele aparece com o som de nichi e depois com o som de bi. E esses são só alguns exemplos, né, de um único kanji, mas isso acontece com praticamente todos. Quase todos eles possuem aí 2 ou 3 sons diferentes de acordo com a palavra em que ele está sendo usado. E é por isso que, quando você pega um dicionário de kanji e pesquisa sobre um deles, aparece uma lista de leituras para ele. Essa lista de leituras foi criada pegando as palavras que existem na língua japonesa e que cada kanji aparece e vendo qual é o som com o qual ele apareceu nessas palavras. Então essa lista de leituras que você encontra em dicionários, na verdade foi feito meio que catalogando as palavras que já existem. E o motivo disso acontecer é meramente histórico. Os ideogramas vieram para o Japão da China em épocas diferentes e em regiões diferentes. É importante você entender que os idiomas eles não são minimamente planejados e arquitetados para ser da forma mais coerente, lógica e fácil possível. Eles se desenvolveram e evoluem aí naturalmente com o tempo e o uso. E essa evolução era ainda maior em época onde a comunicação não era tão rápida, tão sistematizada quanto hoje, onde a pessoa que mora numa ponta do país não se comunica com nada produzido por pessoas que moram na outra ponta do país. Então, os idiomas evoluíam, iam ganhando a sua própria forma de acordo com a região, isso no mundo inteiro, muito mais do que acontece hoje, né, onde a comunicação está proliferada. E a minha principal dica para lidar com isso é a seguinte: ao invés de você pensar que uma combinação de kanji forma a palavra, pense que a palavra já existe e essa é escrita com certa combinação de kanji. Como se você tivesse aprendido primeiro o som, primeiro a palavra e depois está aprendendo como que ela é escrita. Ao se deparar com uma palavra escrita em kanji, a melhor pergunta que você tem para fazer, ela não é qual das leituras eu uso aqui. A melhor pergunta que você pode fazer é qual é a leitura, qual que é o som dessa palavra como um todo. Por exemplo, voltando lá para a palavra que significa feriado, que apareceu no exemplo, né? A palavra shukujitsu.
Vamos supor que essa palavra apareceu para você em algum lugar pela primeira vez, você não conhece ela e você precisa pesquisar. O caminho correto não é pegar o primeiro kanji, pesquisar no dicionário sobre esse kanji, olhar para a lista de leituras e tentar saber qual é usada nessa palavra. Aí depois pega o segundo kanji e faz a mesma coisa. O caminho correto é pegar a palavra inteira, pesquisar a palavra inteira e memorizar o som da palavra inteira. Inclusive faz parte da vida dos japoneses nativos ou dos estudantes de japonês avançado se depararem com palavras que nós conhecemos todos os kanjis que formam a palavra, mas não sabemos o significado e o som da palavra como um todo, porque nunca vimos a palavra. Claro que conhecer individualmente cada kanji pode ajudar muito a deduzir ou ter uma ideia do significado da palavra. A gente pode até chutar qual que deve ser a leitura daquela palavra com base do que já vimos cada kanji anteriormente em outras palavras. Mas a certeza absoluta só vem depois de pesquisar e aprender a palavra como um todo. Eu quero recomendar para você um outro vídeo que eu fiz, uma outra aula, que eu respondo a pergunta sobre existiu uma regra para usar hiragana ou katakana. E que nele eu abordei esse assunto aqui com uma outra perspectiva, em alguns pontos eu fui mais a fundo, trouxe outros exemplos, então eu vou deixar essa videoaula na descrição aqui para você acessar. Recomendo que você assista, porque essa aula aqui, mais a outra, juntas, vão trazer um entendimento legal para você sobre kanji e vão tirar várias dúvidas, tá bom? Se você é novo no estudo de kanji, eu recomendo fortemente também que você leia toda a primeira parte do livro Desvendando a Língua Japonesa, que é dedicada à escrita japonesa e que tem uma explicação bem completa sobre kanji voltado para iniciantes. Eu montei essa explicação de um modo que pessoas sem base alguma de japonês conseguem entender vários conceitos muito importantes sobre o funcionamento do kanji. O link também está aqui na descrição, dá uma lida lá que vai fazer a diferença para você. Para finalizar, fica tranquilo em relação às dúvidas que você tem sobre o funcionamento de kanji. Como eu já disse em outras aulas, esses conceitos eles vão ficando mais naturais e óbvios para você na medida que você avança no seu aprendizado de japonês e vai construindo uma base sólida de conhecimento. O mais importante é você olhar para o seu próximo passo e avançar até ele com qualidade, não deixando nenhuma dúvida para trás. Não se preocupe tanto com as coisas lá da frente, você vai aprender todas elas quando for o momento. E eu quero criar aulas como essa para esclarecer todas as dúvidas bem elementares mesmo que os estudantes têm a respeito de kanji. Por isso me diz aqui nos comentários se você entendeu tudo, se ficou alguma dúvida e que outras coisas sobre kanji você precisa entender melhor e gostaria de aprender, ok? Seu comentário com certeza vai me ajudar muito. Vamos ficando por aqui, espero que você tenha gostado e aprendido alguma coisa nova. Se você já é meu aluno do programa Japonês Online, obrigado por estar acompanhando aqui também. Eu sempre divulgo essas aulas do YouTube no nosso servidor do Discord, na nossa área de membros lá no portal, para o pessoal ver aqui e ter um complemento, né? Às vezes a gente traz aqui numa linguagem diferente do que está estudando e ajuda a entender melhor alguns assuntos. E se você ainda não é nosso aluno, entra no nosso site programajaponesonline.com.br. Lá você vai conferir todas as informações, data da próxima turma, como funciona nosso curso, como falar com a nossa equipe pelo WhatsApp para já ir tirando dúvidas e se preparar, né? Assim, começando um curso de japonês, se tornando nosso aluno, essas dúvidas a gente tira com você direto no WhatsApp, essas coisas se resolvem muito mais rápido, você sabe o que estudar, para onde ir, qual que é o próximo passo, tem todo o material, fica mais fácil para você, né? Então entra lá para você ver a próxima turma. O link de tudo isso que eu citei está na descrição. Bons estudos e até a próxima!